Olá a todos, a paz de Cristo, aqui o Luiz do canal Anunciando o Verbo Vivo. E hoje eu quero dar continuidade no raciocínio do milênio literal de Cristo na Terra com sua igreja. Por que eu estou dando continuidade nesse estudo, irmãos? Porque o milênio literal, junto com a profecia das 70 semanas, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes em toda a Bíblia. Eu fiz algumas reacts aqui no canal do pastor Paulo Júnior e do pastor Hernandes Dias Lopes, que eles seguem uma linha amilenista e eles pregam para o pessoal da igreja deles lá que não vai ter um milênio literal, que Cristo não vai reinar aqui na Terra. Isso é muito prejudicial aos irmãos, e são muitos irmãos que acompanham esses pastores, porque correm o risco de ficar fora do reino. Pensa para você ver, na segunda volta de Jesus, ali está a ressurreição dos santos, dos profetas, dos apóstolos e de todos os irmãos de todas as gerações para reinar com Cristo com 1000 anos. Ali é o coroamento de Jesus na terra. E esses presbiterianos, que também são calvinistas, eles tiram o reinado, a coroa de Cristo. Então eu acho isso muito grave. Na leitura de hoje, eu vou deixar bem exposto para vocês essa linha que eles pregam é impossível de acontecer. E que, na minha opinião, tem dedo de Satanás que se infiltrou nessas doutrinas. Porque a linha milenista, junto com a linha calvinista, ela segue uma linha ali da pós-reforma, de quando a Igreja Católica dominou por um tempo. Então ali teve a reforma, você pega ali Martinho Lutero, Zwinglio, e depois Calvino, esses homens ali começou com a reforma, mas eles fizeram muitas coisas erradas, né? Não é o assunto aqui do vídeo de hoje. Mas os calvinistas, que esses pastores seguem essa linha, eles têm que defender essas linhas, porque é a característica da igreja deles. E aí que está um dos erros mais graves que, na minha opinião, eles cometem. Por quê? Eles têm que dar mais ouvido para o que Calvino falou no pós-reforma do que dar ouvido para os profetas. Esses homens, eles têm que picotar a Bíblia inteira, vários textos, para se formalizar essa ideia. Antes de ir para a leitura, irmãos, eu gostaria de convidar vocês para que pudessem, por gentileza, compartilhar os nossos estudos, para que esses estudos cheguem a mais pessoas. Eu vou estar lendo aqui para vocês aqui Daniel no capítulo 7, a partir dos versos 10 até o 28. Lembra lá na React lá que aquele cara, o Leandro Lima, ele fala ali com Paulo Júnior, que eu coloquei lá. Quem não viu, volta lá e vê. Que como que vai restar nações, sobrar nações. Como que esse povo vai estar vendo Jesus lá de Jerusalém. Então, mas não é mais pela fé, né? Porque eles não acreditam que vão sobrar nações na vinda de Jesus, na batalha ali de Gog e Magog, né? A Bíblia fala que vai ficar corpos estirados ali e as pessoas no milênio vão poder ver, esses corpos. Então eles tiram todo esse descrédito aí e nós vamos compreender aqui na leitura em Daniel 7, a partir do verso 10, que vai estar assim: Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam e miríades estavam diante dele. Assentou-se ao tribunal e se abriram-se os livros. Abriram-se os livros, lá em Apocalipse vai falar, da segunda ressurreição. Olha aqui. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Irmãos, quem não está familiarizado aqui com os estudos de Daniel, o que é o animal? Uma pessoa que não tem conhecimento vai ver aqui, mas o que é isso? No capítulo 2 de Daniel, Deus ele dá uma visão de reinos e do mundo através de materiais, ouro, bronze, ferro. Só que Deus ele inverte essa situação em Daniel 7. Agora ele já está configurando os reinos aqui em forma de animais, boca de leão, pés de urso com 3 costelas e leopardo de 4 cabeças. Esses animais, irmãos, são reinos. Bestas são reinos, a gente vai ver aqui que o animal ele foi morto e desfeito. Ou seja, o domínio aqui era do inimigo. E esse chifre pequeno aqui, para quem já fez o estudo aqui com a gente, sabe,
que o chifre pequeno é o anticristo que sobe e abate três. Ele fala bocas insolentes contra o povo de Deus. E ele se levanta contra tudo, em todas as religiões, não só o cristianismo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Olha aqui. Todavia, foi-lhe prolongado a vida por um prazo de tempo. Então, está vendo? Quando Jesus volta, não acaba tudo e já vai lá para livro das obras ali, e lago de fogo para uns, e só os eleitos são salvos, igual os calvinistas falam. Olha aqui, esse espaço de tempo que teve. Foi-lhe prolongada a vida das nações. Quando fala aqui do animal, são nações. Foi-lhe prolongado. É bem claro aqui no texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens, um como filho do homem dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que os povos, nações, e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha aqui o reino de Jesus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto de mim e pedi-lhe a verdade acerca dessas coisas. Assim ele me disse e fez saber a interpretação dessas coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas o santo do Altíssimo recebeu o reino e possuíram para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava. Fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante, do qual caíram 3. Viu aqui que o anticristo subiu o chifre pequeno e ele fez abater 3 do seu próprio povo. E esses chifres aqui, irmãos, esses 10 chifres, são os 10 dedos da estátua de Daniel 2, que depois vai fazer sentido lá em Apocalipse 17, né? Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, depois de 3 tempos e meio. E possuiu o reino. Então ele disse ao quarto animal: será um quarto reino na terra, né? Que vai devorar todas essas coisas. Os 10 chifres corresponderão a 10 dedos, são 10 nações. Então veja que isso está dentro da linha das 70 semanas de Daniel 9. Está no mesmo assunto de Daniel 2, mas que Deus está dando características aqui em Daniel 7. É impressionante a forma em que Deus retrata essas coisas, né? Basta a gente buscar. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade do Rei dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhes obedecerão. Então, aqui ficou bem claro que o domínio seria debaixo dos céus, ou seja, na terra. Então aqui já descarta todo aquele entendimento ali que aqueles homens fazem, né? Que não vai ter milênio na terra e tudo mais. Daniel 7. Vamos agora rapidamente passar por Daniel 2, só no verso 35. Olha o que diz. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, aos quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em um grande monte. Jesus vindo com sua igreja, bate nos pés, esmiuçou a estátua de baixo para cima tudo, né? Ou seja, essa estátua ainda está de pé, este mundo quem reina é o inimigo. E uma grande montanha encheu toda a terra. Encheu toda a terra. Então este é o reino do Messias, né? A gente não vai entrar aqui
no termo, depois dos 1000 anos, abriram-se os livros, e ali foi julgado. E o que vai acontecer depois disso? Se vai ter a terra? Porque a palavra fala que se passou todas as coisas. Então ali já é um outro estudo para ver o que vai acontecer. A gente tem que buscar em outras leituras. O assunto aqui é na segunda volta de Cristo, para essa batalha contra o povo, o reino da besta, tirar o domínio. E lá no capítulo 7, Daniel deixa bem explícito que vão sobrar reinos através dos animais, entendeu? Para concluir o que fala na palavra, que vai restar nações, que vai ter que ir lá, igual fala em Zacarias 14, e vai ter que ir lá celebrar a festa dos tabernáculos. Por que eles não lêem esses textos? Para que ficar dando ouvido para um homem igual Calvino, meu Deus do céu? Para que isso? Por que eles não largam essas coisas? É revoltante. Vamos lá em Zacarias, no capítulo 8. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho o zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Então, olha só para você ver, antes de Jesus nascer, aqui no Antigo Testamento, o profeta Zacarias já está falando da segunda volta dele, né? Só que o profeta Zacarias fala da primeira também. É impressionante o jeito que Deus inspirou a palavra dele. A gente teria que buscar essas coisas. Então aqui, o Messias ele está voltando e colocando os pés dele lá em Jerusalém de novo. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o montante do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Hoje, a Jerusalém lá no Oriente, ela é comparada a uma prostituta que está se prostituindo, né? A cidade foi tomada ali por várias religiões, virou uma cidade turística, né? Uma cidade histórica. Só que aqui diz que lá vai ser restaurado, né? Ali seria o centro dessas coisas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-á velhos e velhas, levando cada um na mão seu arrimo, por causa de sua muita idade. Olha aqui, na terra, com Jesus lá. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante de todo o povo daqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouviste essas palavras, da boca dos profetas, que está tudo amarrado com os outros profetas. Os fundamentos dessa casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse edificado, né? Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem animais, nem lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como dos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, e vide dará o seu fruto à terra, a sua novidade e os céus, o seu orvalho, e farei que o restante do povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, aqui as duas casas. Assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e serei bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Vamos aqui no verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Olha que maravilha. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens
de todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Então aqui a gente já vê que sacerdotes rebaixados, né, com o ofício ali em Jerusalém, a igreja glorificada, né, com os apóstolos, profetas, com Cristo reinando, e todas as nações indo lá celebrar a festa dos tabernáculos ali, de uma lua nova à outra. Esses assuntos aqui podem confirmar, não existiu na história, ainda vai se confirmar no milênio. Aqueles pastores lá, o Paulo Júnior, o Hernandes Dias Lopes, eles deixam bem explícito que no Novo Testamento não tem um apóstolo, nenhum sequer no Novo Testamento falando de milênio literal. O Hernandes ainda fala assim: vocês não vão achar na carta de Tiago, não vai achar em Judas, não vai achar nos evangelhos. O Paulo Júnior também fala. E eu quero provar aqui para vocês que tem sim uma ideia de milênio literal no Novo Testamento. E Paulo direciona isso lá para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler aqui para vocês nos versos 23 até o 28 somente, porque ali naquele tempo estava tendo ali uma dissolução entre o povo ali da igreja de Coríntios acerca da ressurreição, acerca dos que morriam, os que já estavam dormindo, e Paulo estava orientando eles a respeito da volta de Jesus e como seria. Ali ele vai falar da última trombeta e tudo mais. Olha só para você ver o que Paulo tinha em mente. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, na segunda vinda, todos ressuscitando na vinda de Jesus. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todas potestades e poder. Potestades é governo, Satanás governando aqui entre este mundo. Então Jesus vai tomar o poder. Jesus ainda não está no poder, ele vai tomar. Olha o 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Paulo está falando aqui do Salmo 110. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então olha só para você ver, Paulo ele era iluminado pelos salmos, provérbios, pela lei, pelos profetas, por tudo, irmão, por tudo. Ele vai falar aqui que o último a ser destruído é a morte. E lá em Apocalipse vai aparecer essa linha, essa ordem. Porque na vinda de Jesus, ressuscita todos, tem um milênio ali literal, como eu li para vocês nos profetas, e Satanás é preso. Quem inaugura o lago de fogo é a besta e o falso profeta, e o povo lá deles. Satanás fica preso. E depois, lá que Satanás é solto, o último a ser vencido é a morte. Então Paulo aqui não falou milênio, a palavra milênio, mas ele sabia dessa ordem, desse segmento. Porque todas as coisas sujeitou-se debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu gostaria de concluir aqui, seja um cristão bereano, de tudo que Paulo falava, eu ia lá anotar, será que tá certo? Deixa eu ver, está. Vamos ver, né? Anotem as coisas que a gente fala para vocês. A gente tem que fazer esses estudos, irmãos. A gente tem que crescer na graça e conhecimento pra gente dar seguimento. Eu achei aqui nos meus estudos aqui, um caderninho meu aqui de anotações, de estudos, de 2014. Você vê, há quase 10 anos atrás eu já tinha umas anotações aqui que eu sempre ia fazendo, sabe? E eu aconselho a todos os irmãos a comprar um caderno, caneta e ir anotando essas coisas, assuntos do Apocalipse, assuntos da lei, as cartas, os salmos, para o conhecimento dos irmãos e poder aumentando. Hoje, se um pastor desse aí já fala uma coisa, eu já sei, sabe? Já sei ligar. Não é à toa
que esses pastores, quando eles vão falar de volta de Jesus, de ressurreição, eles não mencionam a palavra festas, entendeu? Eles não mencionam esses assuntos que são tão ricos nas parábolas de Jesus, que está na lei e que complementa toda a palavra. Eles não têm conhecimento disso, está oculto. Que vocês estejam na paz e até o próximo estudo.